Oi meninas, estou aqui de novo para indicar um outro livro para vocês e dar a minha opinião e levantar alguns pontos desse livro que mais me chamaram a atenção, né? Eu sou a Shakti Chala. Se você está aqui pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá e se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que sobem toda semana, né? Esse espaço é um espaço para a gente poder falar sobre o sagrado feminino, sobre o universo das mulheres, sobre história e cultura e poder aprender e trocar. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou falar do livro O Corpo da Deusa, da Rachel Pollack, que eu tive o prazer de ler e reler algumas vezes, né? E a cada vez que eu relia, eu podia rever algumas coisas que eram importantes para mim como pessoa e até mesmo para o meu trabalho, né? E perceber algumas coisas de outros modos e até mesmo prestar atenção em coisas diferentes dentro do livro, né? Eu lembro que uma das vezes que eu reli esse livro, eu estava fazendo um trabalho na Turquia, onde eu fiquei 3 meses trabalhando, e aí eu pude estar imersa naquela natureza e naquele silêncio, relendo esse livro. E aí pensar a Terra, de fato, como o corpo da Grande Mãe, né? E após esse período que eu passei na Capadócia, foi assim, completamente diferente olhar aquilo tudo e a minha vivência com o livro. Porque daquela vez eu realmente compreendi o que seria o corpo da deusa, né? Onde eu podia estar naquela cidade adentrando as escavações, as igrejas escavadas, as cidades subterrâneas e contemplar as manifestações tão exóticas da Mãe Terra que a Capadócia possui, né? E sentir aquela energia que me envolvia naquele silêncio. Assim como a própria autora baseou o seu livro nas muitas viagens que ela teve e vivências de cada um dos lugares que ela vai descrevendo no livro, né? A experiência de você estar lendo esse livro durante uma determinada viagem, um tipo de viagem, muda a sua percepção, né? Eu agora estou vivendo aqui na Europa já tem 2 anos e eu pude ir para alguns lugares e ter algumas outras vivências e você vai olhando o mundo de um outro lugar, né? E, gente, viajar nos abre ao mundo, isso é fato. E nós vamos tendo uma outra percepção das manifestações da deusa, da Grande Mãe. Bom, esse livro é um livro riquíssimo em conteúdo, ele fala sobre as antigas religiões, fala sobre as diversas manifestações da religiosidade do ser humano, né? Fala dos primeiros cultos à Grande Mãe e as suas infinitas expressões. A autora adentra nas questões de que o culto à deusa é muito mais antigo do que muitos de nós pensamos, né? E lançando mão de inúmeros textos e pesquisas de outros autores, ela vai ampliando a nossa visão da própria história do mundo, né? E como a gente tá precisando desse tipo de leitura e reflexão ultimamente, não? Pois é, a gente precisa muito sair da bolha. E há um trecho no livro em que ela diz assim: descobrir que alguma coisa já existiu um dia possibilita que ela venha a existir novamente. Isso me faz pensar na importância para as mulheres e para a humanidade, de forma geral, em reconhecer e resgatar o feminino sagrado e a sua força, trazendo à tona um retorno ao zelo e ao respeito a esse corpo, seja em sua manifestação na Terra, nessa Grande Mãe, ou no corpo
das mulheres, né? A gente está precisando desse respeito e de honrar o corpo das mulheres, né? Em muitas páginas, a autora Rachel Pollack, ela aborda o reconhecer do poder da vulva e do útero, possibilitando que reconheçamos esse corpo de fêmea com o seu devido valor após tantos anos de aprisionamento, de maus tratos e mutilações diversas. Ela também nos remete ao momento atual em que vivemos, de um retorno da consciência ao que se passa com o nosso planeta, esse grande corpo da deusa mãe. Não precisamos buscar a religião em algo mais elevado do que o mundo diante dos nossos olhos, né? Nós só precisamos olhar e reconhecer o sagrado na realidade da natureza, ao nosso entorno e em nós mesmas. Não está lá fora, é tão mais acessível. Nesse livro, a autora também nos fornece acesso a muitos conceitos simbólicos sobre Eva e a maçã, sobre a serpente e a árvore, né? Em que as serpentes, elas incorporam a energia vital da deusa, da grande mãe terra. A maçã, né, incorpora o conhecimento e a imortalidade. E a árvore como símbolo da vida, como conectora do céu, da terra e do subterrâneo, né? Como um palácio que abriga, encerra e nutre toda a sua semelhança com o ser humano enquanto corpo, né? Da árvore contendo a energia do sol e da terra, concentrando em forma de vida. Ela explicita que muitos dos nossos mitos chegaram até nós distorcidos e empobrecidos, né? Como, por exemplo, uma coisa que ela cita, o sentido de Pandora. Ela separa, ela fala Pandora, como a grande mãe doadora de tudo, e não como uma mulher tola e curiosa que foi lá e abriu a caixinha, né? Ou mesmo o touro, que deixou de ser símbolo da vitalidade e do útero e passou a ser um símbolo do Deus Trovão do céu. Ela vai falar sobre essa apropriação que o masculino fez dos símbolos e mitos e das suas distorções, né? Nos faz pensar também na simbologia das abelhas, né? Para além do simples fato da organização da colmeia como algo sob o poder feminino da abelha rainha, mas das abelhas como incorporação da deusa, das oferendas de mel à deusa do parto e de Porfírio chamando Deméter de abelha em seus textos. A autora, a Rachel Pollack, ela nos aponta que, do mesmo modo que o patriarcado distorceu mitos e história, distorceu também o lugar e o poder da mulher e da deusa, subjugando seu poder e seu status social, tirando dela os seus direitos de ser, queimando-as nas fogueiras e destituindo essas mulheres dos trabalhos de cura e do poder de cura, né? E, resumindo, a sua vida sexual e o seu desejo ao sexo ritualístico com demônios. Essa autora nos conta de um antigo controle feminino, né? Que indicava que as mulheres detiveram um poder informal considerável dentro daquelas sociedades existentes. Mas esse poder se tornou algo desconfortável para os homens. Sendo assim, tomar o poder e subjugar essas mulheres, para eles, era o único viés. E assim, controlar a maternidade era controlar as mulheres e
o produto de seus corpos. Não deixa de ser assim até hoje, né? Ainda tem um pouco isso, né? E destituíram também essas mulheres do direito ao estudo e o acesso ao conhecimento. E isso nem é tão longínquo assim, né? A Rachel Pollack, ela cita no livro que em 1996, um grupo fundamentalista muçulmano tomou o Afeganistão e um dos primeiros atos que eles tiveram foi interromper a educação das meninas, né? Isso é super recente. E falando em conhecimento, para mim foi de grande acréscimo quando eu li esse livro a primeira vez, né? De poder pensar o conhecimento como algo que se dá em movimento espiral, né? Onde ele vai ampliando, crescendo, ascendendo, mas mantendo todo o seu conteúdo, partindo de uma observação central para uma consciência cada vez mais ampla, em um olhar de espiral, não só como arte sagrada esculpida nas pedras, mas como simbolização da mistura do conhecimento científico e do simbolismo espiritual. Esse livro nos causa uma imensa vontade de viajar e viajar e viajar, né? E conhecer países diferentes e suas culturas, de resgatar essas histórias e as raízes dessas culturas, né? E as muitas imagens e fotos que o livro contém me instigaram muito, me causaram assim um verdadeiro fascínio. Tem um trecho em que a Rachel Pollack fala uma coisa muito interessante. Ela fala que os homens mataram todas as mulheres, deixando apenas as menininhas. Essas menininhas que ainda nada sabiam sobre o seu poder, para que assim eles pudessem criar essas meninas a seu modo e destituí-las de força e conhecimento, se certificando de que não haveria mais modelo ou fonte aonde essas meninas pudessem ir beber e se refazerem, né? E isso até hoje, esse trecho até hoje me faz parar para pensar, né? Pensar no processo de retroalimentação desse todo, né? Porque sem mulheres, né, de um feminino matriarcal, as meninas são criadas no modelo patriarcal para responder aos desejos desse masculino. Contudo, os homens também serão criados por mulheres imersas na ferida desse masculino e que nelas, né, foi introjetada. Então elas se tornam castradoras e pouco amáveis, né? E isso não termina muito bem, né? Fala de um homem que personificou e criou deuses que reprimiam as mulheres, mantendo essas mulheres dominadas, tolas e destituídas dos direitos de seus próprios corpos, né? Apesar disso ser algo antigo, me ressoa como algo muito atual e que a gente ainda vê. Eu penso nas gestantes, nessas mulheres que desconhecem a sabedoria de seus corpos e que confiam muito mais nos médicos que lhes dizem como parir e que mutilam os seus corpos e que lhes tiram toda a dignidade desse momento. A Rachel Pollack também fala sobre a menstruação, né? Ela associa o menstruar à serpente, né? Que assim como a serpente troca de pele para crescer, a mulher descama o seu útero para se refazer e ambos renascem, né? Quando mataram as mulheres que detinham o antigo conhecimento, não havia mais como passar esse conhecimento do sangue, né? A gente não tem mais acesso aos antigos mistérios do sangue. A gente tem que ir lá e resgatar. Porque as mulheres continuam menstruando, porém elas não reconhecem a magia desse ato. Não há conhecimento do corpo e do seu poder. E quando falo aqui de corpo e do seu potencial,
eu lembro de um trecho dedicado à dança, né? E o seu poder de possibilitar que experimentemos o estar vivo, né? A vida que flui ritmicamente através de toda a criação. Da dança como ritual, como energia, para o parto, para o sexo, a dança em que sacrificamos os nossos egos e entregamos os nossos corpos para evocar o poder da deusa. Penso no poder de uma dança espiral, em que o caminho só conduz ao centro e só se pode voltar seguindo de volta os próprios passos, de modo que mergulhamos em nós mesmas, dissolvemos o ego, adentramos o nosso âmago para retornar a si mesma. Porém, retornamos mais conscientes e apropriadas. Eu posso aqui traçar um paralelo ao próprio processo de resgate, né? Em que a figura do poder feminino antigo, que perdeu o seu conhecimento de si mesma, se tornou reduzida à imagem, né, de uma jovem apavorada e subjugada, né, e que pôde mergulhar em sua ancestralidade e que pode mergulhar na sua natureza mais selvagem para resgatar e trazer à tona a sua sabedoria e sua força. E tudo isso é possível sem abrir mão da sua realidade ou das suas construções psíquicas, mas acrescentando e ampliando como a própria espiral do conhecimento, né? Voltando a si muito mais forte, autônoma e apropriada de seu existir. Mesmo que essas menininhas nada saibam, é possível fazer esse mergulho e resgatar esse nosso corpo e essa nossa sabedoria ancestral para nos tornarmos mulheres, né? Nesse livro existe muita informação arqueológica de todas as expressões das antigas culturas, civilizações do continente europeu e também sobre as religiões pós-paganismo, tendo o sagrado como algo que aparece distante de nós, transcendente e intocável já. O corpo da deusa nesse livro nos remete ao corpo que habitamos da Grande Mãe, com um toque muito pessoal da autora, que nos convoca a pisar esse solo como algo sagrado, reconhecendo o poder da Grande Mãe, né? Dessa Grande Mãe Natureza que em tudo nos cerca, né? Em todo o ciclo de vida e morte, dessa terra que dá a vida e que recebe o morto em seu ventre para novamente transformar. É um livro lindo, que volta e meia eu recorro a ele para dar uma olhadinha, e ele é lindo porque ele te dá vontade de viajar muito e ele te tira da caixinha, ele te cutuca literalmente, né? E aí você vai querendo fazer mil outras experimentações e o seu olhar para essa natureza muda, né? Que todas nós possamos acolher essa menininha que somos, né? Para fazer esse mergulho dentro de nós mesmas e sair desse mergulho nesse movimento em espiral, ampliando o nosso conhecimento, ganhando o mundo sem perder o nosso conteúdo, sem perder a nossa essência, para nos tornarmos mulheres, né? E que assim seja com o corpo da mãe, que nós possamos encontrar a força para cuidar do nosso corpo e do corpo da Grande Mãe, porque todos somos um só. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você quiser comentar algo, não hesite. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de me escrever. Vai ser um prazer trocar com você.
Um beijinho e até a próxima!